Olá pessoal, tudo bem? Pois é, reta final do Campeonato Brasileiro e qual é a situação mais emocionante neste momento na competição, dessa reta final? Qual é a grande expectativa? Já conhecemos o campeão. A expectativa é para saber quem vai ser o vice? Não. A expectativa é para saber quem vai ter vaga direta na fase de grupos? Se vai ser o São Paulo, se vai ser o Internacional, se vai ser o Corinthians? Não, não é essa briga que chama atenção. É a briga por vaga na chamada pré-Libertadores? O Goiás com chances, o Fortaleza com chances, tentando tomar a vaga que hoje está do Corinthians? Não, a grande expectativa não é essa. A grande expectativa dessa reta final de campeonato, que deixou o campeonato até bastante interessante, até porque o Flamengo já é o campeão já há algumas rodadas, o que deixa o campeonato interessante nessa reta final é a situação do Cruzeiro, se ele vai ser rebaixado ou não. É lógico que hoje no futebol brasileiro, quem não está torcendo assim pelo rebaixamento do Cruzeiro é só a própria torcida. Você nota a movimentação nas redes sociais, nas ruas. Os outros times estão achando maravilhoso o Cruzeiro cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só a torcida da Raposa é que não. Porque o campeonato, quando ele tem credibilidade, quando ele vai adquirindo a credibilidade, ele tem a mesma fórmula de disputa, e aí acontece de cair um grande, isso chama a atenção. Assim como já caiu o Corinthians, como caiu o Palmeiras 2 vezes, como caiu o rival do Cruzeiro, o Atlético, em uma oportunidade, Coritiba, Goiás, times que frequentaram a Série A do Campeonato Brasileiro por muito tempo caíram, Botafogo, Fluminense caiu na década de 90, chegou a disputar até a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu 3 vezes, então isso tudo chama a atenção. Teve o Inter, teve o Grêmio, me lembra que Luiz Pacal, Inter e Grêmio também já foram rebaixados, já disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro, então isso acontece. E pode acontecer agora com a equipe do Cruzeiro. E tem muita gente torcendo para isso. Um cara que está torcendo é o empresário do Pedrinho do Corinthians, o Will Dantas. Olha o que ele falou. Você aí mesmo, torcida do antes cabuloso, né? Era cabuloso, eu chorei muito. Só que agora é encabulado, encabulado. Eu tenho uma notícia boa pra vocês. Eu não vou zoar, eu não gosto de zoar. Eu não sou desse jeito. Eu não gosto de tirar sarro, não gosto de bater em bêbado, empurrar bêbado ladeira abaixo. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês de coração. Vai cair, vai cair, vai cair, vai... Pois é, né? Isso não é postura de um empresário de futebol. Dá esse tipo de declaração. E ele ainda publicou um texto. Olha só. Cruzeiro, vou ajudar vocês. Pedro, lembra da final da Copa do Brasil, né? Lembra que muita gente chorou? Lembra que quase fiquei louco de raiva? Lembra que seria o gol mais bonito e mais importante da sua curta carreira? Então quarta é o dia do troco. Alô Ceará, alô amigo Robson, presidente do Ceará. Se depender de mim, ano que vem quero ver vocês na primeirona. Irmão, quero ver o Cabuloso na 2ª divisão. Então, essa posição do empresário do jogador, expôs isso publicamente. Isso não é alguém que vive do futebol, não pode ter uma postura como essa, totalmente antiética, coloca o Pedrinho numa situação difícil. Se o Pedrinho, no jogo desta quarta-feira, no Castelão, vier a perder uma bola que originar o contra-ataque, por exemplo, do Ceará, e o Ceará fizer um gol e ganhar o jogo. Se o Pedrinho cometer um pênalti, se ele fizer um gol contra, isso tudo você está dentro de campo, você está sujeito. Então, às vezes pode ficar marcado que ele tenha feito isso de propósito. E com certeza não o fará. Pode ter o sentimento do torcedor do Corinthians, que fez até uma campanha na internet, #entrega Corinthians, para ver
o time na segunda divisão por causa desse erro de arbitragem na decisão da Copa do Brasil no ano passado, porque uma vez a torcida do Cruzeiro gritou segunda divisão para a torcida do Corinthians, gritou Série B, segunda divisão, alguma coisa assim. Isso tudo qualquer torcida faz. E o torcedor pode ter esse sentimento, que se entregar, ok, beleza, vai ser bom ver o Cruzeiro disputar a segunda divisão, mas para o jogador dentro de campo a situação é diferente. O Corinthians não vai jogar para perder esse jogo, porque precisa do resultado. Olha aqui, gente, a classificação. O Corinthians hoje está na 8ª colocação do campeonato. Está no limite da faixa de classificação da pré-Libertadores. Se ele perder e o Fortaleza vencer o Fluminense, ficará a 1 ponto. Ou se o Goiás ganhar o seu jogo, da equipe do Palmeiras, ficará a 1 ponto do Corinthians. E aí, na última rodada, pode ser ultrapassado. E aí? Como é que vai ficar a situação? Entregar um jogo e perder uma vaga na Libertadores da América. Então isso não vai acontecer, eles não vão entregar o jogo. Até porque também tem outra situação. Se ganhar o jogo, pode ficar 1 ponto do São Paulo, que pode não ganhar do Inter hoje, pode perder para o Inter. Então o Corinthians ele precisa do resultado. E também tem outro aspecto, com todo respeito ao time do Corinthians atualmente. O Corinthians pode perder o jogo jogando a bola que vem jogando. Porque o Corinthians deixa a desejar no campeonato e principalmente nesse segundo turno. Se ele jogar a bolinha que ele vem jogando, ele corre um sério risco de perder. Aliás, com o futebol que o Corinthians vem jogando, ele não é favorito, inclusive, jogando hoje no Castelão contra um Ceará que corre risco de rebaixamento. Então, as maiores chances, na minha opinião, de vitória hoje são para a equipe do Ceará. E não vai ter essa história, não, de entregar o jogo, porque o jogador de futebol ele tem que honrar a camisa que ele está vestindo, ele não tem que pensar como um torcedor, ele tem que pensar como um profissional. E se o Cruzeiro, se o Ceará merecer a vitória, que a conquiste dentro de campo, sem nenhum problema de rivalidade, que ela não pode atingir o jogador profissional. Valeu, galera!